Continuamos batendo papo com o doutor Nazareno Nogueira, advogado, presidente do Sindicom Secov, vice-presidente nacional da Federação da Habitação e também, isso a gente cita sempre, grão-mestre da grande loja maçônica do Pará. E nós vimos tratando de assuntos referentes a condomínio e habitação, e o assunto é muito vasto, tanto que nós não conseguimos sair daí de condomínio, certo? Nós discutíamos há pouco as taxas extraordinárias. E vamos continuar nesse assunto. Nazareno, você diz, condômino é o proprietário, certo? Isso. Então, as taxas ordinárias seriam a taxa condominial. Isso. A extraordinária, a despesa É do proprietário. do proprietário que tem obrigação. Que é feita por rateio. Mas no meu raciocínio, isso inclusive é fácil de deslindar. Por quê? Porque essas obras feitas em condomínio aderem ao imóvel do proprietário. Isso. Que o proprietário ele é proprietário de 1,30 avos, 1,50 avos, 1,40 avos, e a obra em geral adere a esses avos dele. Né? Ela vai valorizar também o patrimônio. Então, quem vai lucrar com isso não é o inquilino que está lá dentro, ele lucra indiretamente. Mas, por exemplo, o aluguel, que ele aluga o imóvel por R$1.000, aí o condomínio manda partilhar o prédio, troca os elevadores, faz uma estrutura boa, segurança e tal. Então, na hora que ele for fazer o novo aluguel para esse apartamento, evidentemente que ele pode pegar até o dobro, se o condomínio existir. Nós temos prédios aqui em Belém, que eu conheço, em que houve um investimento muito grande da administração condominial e que os apartamentos simplesmente perderam a noção de valores, ou seja, foram lá para cima, os aluguéis, os valores de venda. Né? Certo. É por isso que é do proprietário que tem que arcar com as despesas extraordinárias. E aqui para nós, que seria no FII contra o próprio condômino, né? O próprio locatário. Isso. Se eu estou fazendo obra para que cobre mais caro. A inadimplência. O que fazer com o devedor? A inadimplência é um problema crônico, né? Acho que qualquer lugar do mundo. Né? Na Europa, a gente vê como está a situação lá dos países da Europa, durante a Espanha, Portugal, Grécia. Aqui no Brasil, embora nós estejamos vivendo um momento, vamos dizer, de crescimento econômico, né? Um momento em que os países do mundo estão respeitando o brasileiro quando viaja para fora. Tivemos oportunidade de constatar diversas vezes, todo mundo que viaja para fora do país sente que o nosso dinheiro está valorizado. Mas, quando se trata de pagar dívida ao brasileiro, já é uma cultura que eu digo que vem da lei. Se você notar bem, a legislação brasileira ela protege o inadimplente. Certo. Hoje, quando você é credor, você sofre mais do que o devedor. Quando você vai cobrar uma dívida, você sofre muito mais. Então, com essa cultura que nós temos, que eu acho que vem da legislação, né, acaba prejudicando um pouco toda essa sistemática de pagamento e que faz com que as pessoas deem prioridade para outros tipos de pagamentos, muitas vezes até a escola do filho, né? Eu já militei nessa área de educação, e a gente vê que até a escola do filho, as pessoas deixam para segundo plano, como deixam a taxa condominial, principalmente quando chega naquelas épocas de final de ano, ou de julho, que a família quer viajar, quer tirar as férias e acaba pegando aquele dinheirinho, não, isso é do condomínio aqui, eu posso gastar, porque não tem problema, eu vou pagar a multa lá na frente, a multa é pequena, e aí da escola também eu vou gastar, e deixa de lado e acaba tornando uma inadimplência mais alta que existe nos condomínios, nas escolas, é janeiro e julho. Certo, por causa dos outros investimentos, né? Início de ano, que tem muito material escolar, essa coisa toda, e julho, férias, né? Sempre me perguntam como é que nós devemos agir com o inadimplente. E eu sempre respondo de uma única maneira: leve ele para a justiça. O condomínio tem que levar ele para a justiça para cobrar judicialmente através de ação de cobrança que é feito. E
perguntam se aquele inadimplente que é costumaz, se ele pode ser expulso do condomínio, se ele pode, o condomínio pode entrar com uma ação para tirar ele do condomínio de vez. Infelizmente não, porque esbarra no direito de propriedade. Então, em outros países, a legislação ela é menos branda. Ou seja, a pessoa que deve o condomínio, se acostumar, o condomínio pode pedir a exclusão dele do condomínio, o juiz manda ele sair do condomínio e tem que ser obrigado a vender o apartamento dele para outra pessoa. No Brasil jamais pode acontecer uma coisa dessa, porque teria que mudar a Constituição Federal. Certo. Agora, o inquilino, pode o inquilino ser tirado de um prédio, o condomínio se reunir, olha, vamos tirar o inquilino do prédio. Isso pode no Brasil, é o causador de problema. Aí é o inquilino nefasto, né? É nefasto, tem uma convivência que é insalutar no condomínio. Então, o condomínio pode entrar com a rescisão do contrato, rescisão indireta do contrato de aluguel, se ele estiver causando danos ao condomínio. Já existem casos concretos no Brasil de retirada de condôminos que não cumprem as normas condominiais. Certo. Isso é uma atitude boa, né? Porque tem gente que não aprendeu a viver em convívio social, em comunidade, né? Por isso que a legislação Código Civil ele fixou uma multa tanto para o condômino como para o inquilino. No caso de conduta que não seja satisfatória do condomínio, ele pode ser multado até 5 vezes da taxa condominial. E quando a conduta dele é extremamente, vamos dizer, danosa, nefasta ao condomínio, que ele também é reincidir, por exemplo, ele pode ser multado até 10 vezes o valor de uma taxa condominial. E para isso, evidentemente, tem que levar uma Assembleia Geral para convocado com essa finalidade. A Assembleia aprovou, o condomínio pode imputar a multa para esses que estão infringindo a legislação. O brasileiro, em geral, ele sente uma atração muito grande por animais domésticos. Certo? Qual a norma geral para animais domésticos? A norma geral, ela é prevista em todas as convenções. A norma geral é o seguinte: toda convenção que eu conheço, eu acho talvez 99% das convenções condominiais do Brasil diz assim: é expressamente proibido a entrada de animais ao condomínio. Ela fala assim, em geral, na regra geral, fala que é proibido, vamos dizer, você ter animal de qualquer porte no condomínio, qualquer porte. Essa é a regra geral. Aí, muitas vezes, a situação do país, né, a situação da convivência das pessoas com animais, acabam tendo que alterar a legislação, que é comum em qualquer país, né? A legislação, se adequa à postura da sociedade. Com essa mudança do panorama do Brasil, de que você sabe que os velhos são muitos agora, os jovens já estão ficando menos, como antigamente que 2/3 do país era de jovem, agora já tem 2/3 de velho, porque os jovens já ficaram velhos, né? Diminui. Então, há essa vontade das pessoas de querer ter um animal de estimação. Muita gente não quer ter filho, prefere ter um animal em casa. Certo. E com isso, muitas pessoas foram obrigadas a procurar a justiça, judicialmente, para resolver essa questão. Então, o que a jurisprudência é pacífica em todo o país hoje em dia? Que você pode ter animais de pequeno porte, não é rinoceronte, não é elefante, não pode ter porco grandão. Ter um búfalo na sala. Desde que eles não causem problema aos demais condôminos. Tá? Porque também tem um animal de pequeno porte, cachorrinho, que é muito enjoado, né? Tem muito gritando enjoado. O dia todo no apartamento. Então, esses animais de pequeno porte que criam problema, evidentemente que não pode ser criado em apartamento. E aí houve essa brecha. Nós tivemos um caso aqui em Belém, ocorrido mais ou menos há uns 8 ou 10 anos atrás, que eu me lembro benzinho, foi o único caso que, judicialmente, quando o doutor Inivaldo Vale era juiz, uma vara civil,
ele julgando um caso no condomínio de Belém, que eu não vou dizer o nome, mas é um condomínio famoso, bem centralizado. Ele determinou a retirada de 2 cães de grande porte de dentro do apartamento e mandou levar lá para um canil aí que era particular. Então, esse caso eu me lembro benzinho, e foi uma choradeira muito grande da família, porque então convivia com os animais, mas os animais eles tornavam assim inconveniente, porque desciam, atacavam pessoas, latiam e tal. Então eram incontroláveis, animais de grande porte. Então hoje em dia nós temos aí essa jurisprudência pacífica para os animais de pequeno porte que não causam transtorno. Hoje em dia os moradores, pelo menos os educados, isso não precisa nem uma norma, sempre desce alguém com um animal com uma pazinha e um saco plástico. Isso. Porque o morador é responsável pela limpeza dos dejetos do seu próprio animal, né? E o condomínio pode regulamentar também os pequenos animais de pequeno porte através do seu regulamento interno, dizendo como deve ser transportados os animais, se é no elevador de serviço social, se é no colo, enfim, fazer essas normas. Aproveitar o direito consuetudinário do prédio. Isso. Seu prédio tem 30 anos, qual é o costume do prédio há 30 anos? Então vamos normatizar o costume, que é de bom senso. Mas nós estamos chegando ao final. O Super Charles ali já está fazendo sinal que nosso tempo acabou. Né? Ele não é muito de respeitar a regra de condomínio. Tempo quem manda é ele, né? Ele não é muito de respeitar as regras de condomínio. Que está encerrado, mas aqui não tem democracia. Aqui tem tempo estabelecido. Mas, Nazareno, mais uma vez, me honra muito bater papo com você. Você que é expert, né? Ou como se diz hoje, tem expertise a respeito do assunto, e a gente sempre aprende um pouco mais. Obrigado por esse bate-papo. Eu agradeço essa oportunidade, agradeço a visita de vocês à nossa sede do sindicato, que foi adquirida com recursos próprios, e esperamos que durante o decorrer desse ano a nossa equipe que está nos assessorando, os vice-presidentes das diversas áreas, possam comparecer ao seu programa para prestar esclarecimento nas diversas áreas. As portas e as janelas estão abertas, para que os vice-presidentes venham até o programa. A hora que você quiser e telefonar. É isso aí, meu caro telespectador, e vamos chegando ao final de mais um Sala VIP. Lembrando que esse programa tem o patrocínio do Colégio Ipiranga, Sidcom Secov, Colares Móvel Escritório, Óticas Bessas e Papiros. Quero agradecer o prestígio e a honra da sua audiência até este horário, né? E você que é jovem, aproveitar. Hora da balada. Da balada, vai tomar seu banho agora, jantar, né? E ainda está cedo, porque a balada em Belém só começa após meia-noite, né? Tá? Então, uma boa noite e até o próximo programa, se o bom Deus quiser, e com certeza Ele quer. Sala VIP com Gil Reis. Oferecimento Top Operações Portuárias. O porto seguro das suas cargas. Colégio Ipiranga. Há 30 anos transformando conhecimento em atitude. Sindicom, um sindicato da habitação. Colares Móveis de Escritório. Bom gosto e qualidade. E Óticas Bessa. O melhor para os seus olhos.